dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Bom dia a todos nossos queridos ouvintes desta rádio, né? E bom dia aos nossos queridos internautas e todos mais que venham a nos acompanhar posteriormente. É isso aí, meus queridos. Então, hoje, sábado, 24 de julho de 2026, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, como sempre, tem o prazer de trazer mais o quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, ok? E hoje trazendo o tema, já ouviu a expressão nunca haverá outro planeta igual à Terra? O que diz a cultura racional sobre este assunto? Vamos ver já já, ok? Com a equipe que hoje está formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Ângela Maria, do Recife, Pernambuco. Senhor Bonisval Galindo. Eu, Madalena Matias, de Alagoinha, Pernambuco. Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco. E na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. Esse programa, o programa Bom Dia Racional, com o quadro dos Vamos Sabatinar, com Sintonia Racional, é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional, contidos nos livros Universo nesse campo, ok? Portanto, vá no YouTube, vá no Facebook, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? Bom dia para todos, salve. A vida é de luta. Onde existe luta, não pode existir felicidade. Existe, sim, o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todo luta. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora frio demais, outra hora frio irresistível, que castiga e maltrata, e às vezes mata. Chuva, vento, enfim, exposto à natureza que não regula. Doença de todas as formas, de todas as espécies, no meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos da vida e muitas vezes a ponto de quase perder a vida. Portanto, se eles são filhos dessa natureza que não regula, como os viventes podem ser felizes e não irregulares? É isso aí, meus queridos internautas, meus queridos ouvintes. Então, agora vamos dar início à nossa sabatina de hoje. Então, para darmos início, eu tenho o prazer de convidar meu querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Então, Antônio, bom dia, seja bem-vindo e agora é com você. Pois é, bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo, especialmente o carinho que nós recebemos dos estudantes de cultura racional aqui do Brasil, de vários estados do Brasil, e aos internautas que nos acompanharão pelo YouTube, e saudações racionais a tudo e a todos. Pois é, um tema que parece assim meio estranho, um tema meio diferente, mas é um tema brilhantíssimo. Sabe por quê?
Eu vou até copiar aquele narrador esportivo que diz, sabe de quem? E eu vou dizer, sabe por quê? Porque assim, minha gente, nós estamos aqui cansados de falar a respeito da mudança de fase da natureza, que nós estamos numa nova era, num novo milênio, no terceiro milênio, numa era cosmológica, numa era espacial. E sabe o que isso significa? Significa que o ser humano está com as atenções e todo o conhecimento dele voltado para o cosmos, voltado para cima. E mesmo sem saber por quê, inconscientemente, o ser humano está buscando em cima um outro planeta que ofereça melhores condições de vida do que o planeta Terra. E sabe por quê? Por uma razão simples, por uma razão natural. Nós estamos numa fase cosmológica. Nós estamos na era do terceiro milênio. E na era do terceiro milênio, o ser humano está descobrindo que ele não é daqui deste mundo, que ele é de um mundo muito superior ao planeta Terra. Só que ele não sabe que ele está sendo impulsionado pela ação da energia racional, uma energia nova que ele desconhece, que vem de um mundo muito superior ao nosso. E essa energia faz com que os cientistas e a ciência filosófica e científica e também a física quântica busquem alternativas energéticas e busquem alternativas de vida fora do planeta Terra. Por quê? Porque nós viemos de lá, nós viemos de cima, viemos do mundo racional. E a força da origem está aqui, hoje, irradiando-se sobre nossas cabeças e nos influenciando, e nos intuindo, e nos orientando para olharmos para cima. Porque foi de lá que nós viemos, foi de lá que nós descemos e chegamos a essa condição de vida que estamos hoje aqui, neste planeta Terra, que a gente até então pensava que ele fosse eterno, e hoje, na cultura racional, estamos vendo que não é eterno, que ele também passa e passará por suas transformações. E é sobre este assunto lindíssimo e belíssimo que nós falaremos hoje, sob a ótica da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Com você, Madá. É verdade, Antônio, é verdade. Vamos dar continuidade, passando a palavra para a nossa querida amiga Ângela. Então, Ângela, bom dia, seja bem-vinda. Saudações acionadas aqui e a todos os ouvintes da Rádio FM, a Lagoinha, nesse momento, todos ligados à energia racional, à energia superior que está aqui conosco, né? Que está trazendo a revelação do primeiro mundo. Conhecer essa energia é conhecer a si mesmo, é conhecer a origem. Portanto, bem-vindos à fase racional. E este momento brilhante, né? Esse momento que só engrandece o conhecimento da humanidade, né? A todos os nossos amigos que sempre nos acompanham, que sempre colaboram com seus comentários, o nosso obrigado. Pois é, hoje estamos aí falando, né, da Terra. Oh, será que existe algum outro planeta igual à Terra, né? Aí a gente precisa se perguntar,
Mas como é que tudo isso foi formado? Vejam vocês, caros ouvintes, a luz da cultura racional nos traz uma revelação muito linda, muito simples para quem quer conhecer e saber, com provas e comprovações, a origem. Lembrando que cultura racional não é seita, não é doutrina. É cultura, é conhecimento extracósmico, transcendental. Portanto, caros ouvintes, nós sempre deixamos aqui o convite para que conheça o livro Universo dos Encantos, não é? Então, é preciso a gente dizer aí, nesse tema maravilhoso, quem de fato é a Terra. A Terra é um planeta do sistema solar da Via Láctea. Oh, nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos dessa forma, nos trazido aí, né? Pelo conhecimento que a humanidade tem. Porém, a luz da cultura racional vai muito mais além, vai muito mais a fundo, né? Vai lá no âmago de tudo. Como é que foi formado a Terra, o planeta em si, e tudo em si. E aí a gente vai compreender que a Terra em si, o planeta em si, ele é um ser vivo. Ele é tão vivo, caros ouvintes, que não é preciso o ser humano plantar para que se nasça algo, não é? Tantas vezes a gente está ali no asfalto mesmo e a gente vê uma florzinha brotando de alguma rachadura que ali aconteceu. Com certeza não fomos nós que plantamos. A Terra ela é um ser vivo que se comunica com seus feitos. E que feitos são esses? Somos nós, animais racionais, são os nossos, né? Toda essa nossa composição orgânica de matéria, né? Estamos feitos aí dessa energia chamada Terra, né? E a gente nessa composição tem também aí os animais irracionais, tem os minerais, tem os vegetais. Caros ouvintes, tudo são formas diferentes de vida, mas que todos têm a mesma origem. E isso é brilhante saber essa origem. De cima para baixo. Por mais que se busque encontrar a origem aqui embaixo, a gente precisa olhar para cima. E daí a fase espacial, que já foi muito falada por antigos sábios, profetas. A fase espacial onde nós começamos a olhar para cima. Daí o homem começou a construir suas máquinas e mandar para o espaço para descobrir se há vida. E a própria vida, caros ouvintes, ela está aí sendo revelada sem mistificação. Nós chegamos a um momento da história da humanidade que não cabe mais mistificações, mistérios. É de conhecimento que nós precisamos. É de conhecimento para que a gente possa se entender quanto ser dentro desse micro e macro universo que nós estamos. Então, a Terra, né, falada assim, a Terra é um planeta expiatório, onde os espíritos vêm, os menos elevados, para aprender a evoluir. Meus queridos, a própria Terra, ela é um ser vivo, que produz, que reproduz, que faz crescer, que gera, que cresce e que é destruído. Aqui, no que nós chamamos de mecânica material. Então, como é que tudo isso se deu? É preciso compreender que há um mundo superior do qual os seres de pureza, limpeza e perfeição de energia cósmica saíram desse mundo e foram dando causa a tudo que está aqui para baixo. E que nesse mundo existe uma planície de pureza, limpeza e perfeição, e uma parte dela desceu para cá. E quando desceu, começou a formar aí, nessa descida, no que é chamado de transformação e degeneração, tudo que nós conhecemos e tudo que nós estamos a conhecer agora. Então, aí foi formado um foco de luz. Desse foco de luz, a gente começa a entender como é que foi formado o Sol.
e de como esse sol esquentou, foi se degenerando e derretendo a parte daquela planície que se transformou numa resina, numa goma, dando início à água e à terra. E aí, nessa descida, são degraus de 21 eternidades que tudo vai se formando. E o planeta Terra está dentro dessa magnânima gênese. Mas o que é que está acontecendo? Hoje nós vamos ver aí muitos movimentos do próprio planeta, do qual a gente olha e diz assim, tem alguma coisa errada. Ah, no meu tempo de criança isso não era assim. Olha o que é que está acontecendo. Não chovia assim, peraí, que é isso? Que tanto calor é esse? Que tanto frio é esse? Tudo está demais, tudo está fora do limite. Tudo isso, caros ouvintes, é relatado de uma forma que todos possam entender, do mais letrado ao menos letrado, a transformação que a Terra em si passou para chegar onde nós estamos e a transformação da qual ela está passando para voltar ao que era antes. Pois tudo que tem começo tem fim aqui onde nós estamos. Mas acima de nós existe outras formas de vida da qual nós precisamos conhecer, sem mistério, da qual nós começamos no desenvolvimento do nosso raciocínio de dialogar e entender que a Terra que nos acolhe é um ser vivo e que também está nesse processo de transformação com a mudança de fase da natureza. Portanto, sempre lembrando que a gente possa encontrar o conhecimento de cultura racional, que a gente possa compreender a magnitude desse conhecimento e que a gente estude com seriedade, porque é um conhecimento de grandeza ímpar, inédito. Portanto, caros ouvintes, a Terra, ela é muito mais do que nós aprendemos dentro desse conhecimento artificial que nós criamos. Então, ela tem a sua história, sim, né? Mas a sua história verdadeira nós vamos encontrar quando nós passarmos a conhecer a nós mesmos dentro do desencanto do universo. Portanto, bem-vindos à cultura racional, à cultura do livro Universo em Desencanto. É com você, Mara. Muito bem, Ângela, muito bem explanado. Então, agora eu passo a palavra para o senhor Bonisval Galindo. Senhor Bonisval, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, salve a todos. Queremos agradecer aos radiovintes que nos prestigiam, como também aos internautas com sua audiência. Então, esse é um programa que destina-se única e exclusivamente a fazer a difusão dos livros Universo de Desencanto de Cultura Racional. Esse é o objetivo desse programa. Então, é isso aí. Começou no princípio do século passado, no começo do século passado, foi criada a aeronave espacial, primeiramente o 14 bis na França, e foi se evoluindo. E a partir da década de 50, houve o começo da corrida espacial. Primeiramente foi Gagarin, um piloto russo que deu um voo 3 voltas mais ou menos em torno da Terra, e aquele foi um fenômeno extraordinário. Então o ser humano ficou preocupado com o espaço, ele não se preocupava com a vida espacial, com o espaço. Então, depois, quando entrou a fase racional na Terra, a natureza foi induzindo o ser humano para a vida espacial. Então, é uma indução da natureza. Então, ele foi criando, com seu desenvolvimento material, criando naves para conquistar o espaço. Isso tudo indução da natureza, da nova fase que chegou, que é uma fase espacial, essa fase que estamos vivendo. Então, o ser humano, ele aqui na Terra sempre, antes não nem pensava no espaço, depois ele ficou achando, existem outros planetas com pessoas. Antigamente,
na década de 50, mais ou menos, se falava, os habitantes da Lua vão vir à Terra, falavam até isso. E depois foi se estudando, viram que esses planetas realmente não têm habitantes, eles são seres deformados, que são feitos aqui da própria Terra, e da água e da resina, foram formados esses planetas, com as virtudes que a planície foi perdendo, formou estrelas e planetas, mas lá não tem seres vivos. Os seres vivos, que a gente mais ou menos conhece, são realmente os habitantes do astral inferior e do astral superior. E hoje já sabemos que existe o mundo racional com seus habitantes. Então, essa é uma mensagem do racional superior, que nós estamos vivendo a fase espacial, a era espacial, a era cosmológica, onde o ser humano está preocupado com o cosmos, que antes ele não se preocupava. Ele está preocupado por a indução, a natureza induzindo na mente do ser humano que existe alguma coisa além daqui. E essa coisa além daqui, o que é? O mundo racional, que é o mundo da verdadeira origem do ser humano, onde ele tem que voltar para o seu verdadeiro estado natural, fazendo estudo assíduo dos livros Universo de Desencanto de Cultura Racional. É isso aí. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar. E nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí a se multiplicaram. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas. Como sempre, acabamos de ouvir mais um trecho das brilhantes mensagens do Racional Superior, contida nos livros Universo Desencanto, de Cultura Racional. Quem tiver interesse, quem quiser se conhecer, senti-las, procure os livros Universo Desencanto, de Cultura Racional. Os nossos programas sempre têm o site dos livros Universo Desencanto, como você poderá adquirir os livros Universo Desencanto, para passar a se conhecer, para conhecer a fase racional na qual nós estamos passando por ela, né? E é isso. A cultura racional é a cultura dos livros do Universo Desencanto, que vem nos trazer todos os esclarecimentos precisos e necessários para vivermos melhor como ser de origem racional. Então é isso aí, agora é com você, Antônio. É verdade, Mana. É verdade. Estamos na era espacial. Estamos na era cosmológica. E como é tão lindo e maravilhoso o ser humano descobrir o planeta em que ele vive. Saber como este planeta foi formado, de que foi formado, por que foi formado e de onde se derivou para ser o que é hoje. De onde se originou para ser o que é hoje. E a cultura racional nos esclarece que antes de existir este planeta Terra, existia uma outra formação. E uma formação que ainda não estava 100% preparada
para entrar em progresso. Minha gente, isto mesmo, um universo em formação, com seus seres, com suas vidas, com suas energias, mas que não havia alcançado ainda o ponto certo para poder ser progredido ou para progredir. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma pré-existência. Ou seja, estamos falando que antes de existir o planeta Terra, existia, como existe, um outro mundo, que é o primeiro mundo. Um mundo composto por seres puros, limpos e perfeitos, composto por uma energia pura, limpa e perfeita, de uma massa cósmica também pura, limpa e perfeita. Olha que maravilha sabermos que existe um mundo puro, limpo e perfeito, infinitamente superior ao planeta Terra, e que este mundo, infinitamente superior ao planeta Terra, também tem evolução e progresso. E por isso, por ele também ter evolução e progresso dentro da sua linha de pureza racional, é que lá existia uma parte, uma pequenina parte, que estava sendo preparada, mas ainda não tinha alcançado o ponto real racional para que pudesse entrar em progresso. E como no mundo racional, como entre os seres puros, limpos e perfeitos, por seu estado de pureza, de limpeza e de perfeição, não existir coação de liberdade, a liberdade ser plena e total, uns tantos habitantes deste mundo resolveram progredir esta parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Esta parte, notem bem, pura, limpa e perfeita. E toda essa transformação ocorrida energeticamente e num processo de formação de mundos, de galáxias, de seres e de planetas, está descrito minuciosamente nos livros de cultura racional, de uma forma simples, tão simples que o ser humano pensa assim, isso aqui é uma história como outra qualquer. Não é não, meu amigo. Não é não, minha amiga. É uma história com um fundamento lógico, racional, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e de comprovações. E aí o ser humano hoje olha para este planeta Terra aqui, transformado do que era, e acha lindo, maravilhoso as belezas naturais. Olha que natureza linda, olha que cachoeira belíssima, olha que queda d'água maravilhosa, olha que Alpes lindos e maravilhosos, olha que formação montanhosa linda e maravilhosa, olha que lago esplendoroso, que mar lindíssimo. E não sabe que tudo isso é uma transformação de uma parte de um mundo perfeito. Então, pare para pensar, meu amigo. Se você acha que este planeta Terra, que é uma transformação de um mundo de pureza, de uma parte de um mundo de pureza, é esta coisa linda e maravilhosa, imagina o mundo real, puro, limpo e perfeito. Como é? Como não venha a ser? Então, hoje, como já disse aqui, estamos na era espacial.
E na era espacial, o homem está buscando o que existe lá em cima, impulsionado pela energia da fase racional, que desperta no ser humano o conhecimento, o desejo e a vontade de conhecer a sua origem. Porque, como eu disse, a origem chama, e o chamamento da origem é forte no mundo inteiro, no universo inteiro e em todas as cabeças. E é por isso que, no âmbito da cultura racional, nós sempre falamos: a cultura racional é uma cultura que representa a evolução natural da própria natureza, porque a nossa natureza de ser é racional e o conhecimento racional da nossa origem e vindo da nossa origem agora está aqui na Terra para fazer com que nós retornemos à nossa origem e, posteriormente, num futuro próximo, o planeta Terra também volte à sua origem e volte a ser aquilo que era, uma planície racional, pura, limpa e perfeita, composta por uma massa cósmica racional que não estava pronta para entrar em progresso. E aí sim, vamos todos nos reunir e depois de reunidos, seguirá a continuidade do progresso para completar a formação desta planície racional que deu origem a este planeta Terra. E isto é lindíssimo. Madá, é com você. É isso aí, Antônio. Muito bem explanado. É pura verdade. Então, agora eu passo a palavra para a Ângela. É super agradável falar de cultura racional, não é? E a gente pode aprender ouvindo, aprender falando, não é? E a gente vai ali com o livro sendo alimentado desse conhecimento extraordinário. Conhecimento que nos revela, né? Muito de nós, né? Ou melhor, tudo de nós. E tudo que nós estamos inseridos. De como o planeta Terra em si foi formado e os demais planetas. De como o Sol, a Lua, as estrelas foram formados. De como a água, os animais, vegetais. De como tudo isso parte de uma transformação. E de como tudo isso agora está sendo transformado para ser o que era. Né? Das ações, por exemplo, de que Saturno aqui sobre o planeta fez, das ações, das influências do qual Marte faz. Então, assim, é muito grandioso saber que a Terra, ela é muito mais do que um planeta que se habita seres humanos, que se habita animais racionais, que se habita vegetais. Quando a ciência hoje procura vida, procura água, esse elemento que nós conhecemos aqui, H2O, é encontrado aí no espaço. Por que é encontrado? Por que nós somos caixas d'água em pé, andante? Por que a Terra tem esse movimento, não é? De tudo dela nascer, brotar. Será que de fato nós nos conhecemos? Então, essa luz do conhecimento é o que diz a cultura racional. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Quem és tu que não conhece a ti mesmo? Então, caros ouvintes, é muito mais
do que um livro que você pega, abre ele e vai correndo os olhos, lendo por ler. O Universo do Desencanto é um livro que dialoga com o seu leitor, posteriormente estudante. É um livro que responde às nossas indagações. É um livro que é a materialização da energia racional, porque nós, ao lermos, estamos sendo tratados por essa energia. E aí a gente vai ampliando esse campo de conhecimento que nós já trazemos. Então, aqui, no planeta Terra, se encontra o conhecimento da origem, que nos chegou em 1935. É a virada, né? A virada que muitos profetas já apontavam. E mais ainda, muitos apontavam direto para o Brasil. Muitos dizendo: o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é a pátria mais espiritualizada. O Brasil é diferente. O Brasil. Por quê? Porque daqui nasce a cultura da natureza. E a natureza é vida, fala. Quem tiver ouvidos, que ouça. Quem tiver olhos, que enxergue, que veja. Que sinta com seus 7 sentidos de que é uma verdade. Cultura racional é uma verdade que nos revela quem de fato somos. E não precisa sairmos para um determinado local, é você e o livro em seu lar, onde você melhor se aconchegar. É o livro que vai te trazer o conhecimento, e esse conhecimento vai fazer com que a gente passe a alcançar um equilíbrio para viver aqui. Porque nós estamos atravessando horas difíceis, horas que a gente vai dormir, quando acorda a gente vê lá ações que a própria natureza tem feito. Portanto, conheça o livro Universo do Desencanto. É com você, Madá. É isso aí, Ângela. E agora eu passo a palavra para o senhor Bonisval. Pois é, meus amigos. A cultura racional está aí, é só você decidir. Pegar, estudar, conhecer os trâmites da natureza, o que é essa natureza, o que é esse mundo que vivemos, cheio de complicações, cheio de mistérios, mas a cultura racional veio para desmistificar, tirar todos esses mistérios em que o ser humano está envolto. Então, vamos em frente racionalmente. É isso aí. Despedirmos, ok? É com você, Antônio. É isso, Madá. Tivemos um programa lindo e maravilhoso hoje, né? Parecia que não seria brilhante e nós lapidamos o assunto e o assunto se tornou brilhante. E tudo isso acontece por conta do desenvolvimento do nosso raciocínio. E é por isso que eu sempre repito o que o racional superior nos ensina, que é pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, minha gente. E tenham todos uma ótima semana e uma brilhante fase racional pela vida fora. Com você, Madá. E agora é com você, Ângela. Bom final de semana a todos. Fica aí os nossos agradecimentos por quem está conosco, né, acompanhando aí esse programa, sintonizados na fase racional da natureza. Desejo um ótimo fim de semana para todos. Até o próximo. Tá? Deixa eu ver. E agora para o senhor Bonisval. Pois é, meus amigos, terminando o programa,
Muito obrigado a todos. Como já disse, rádio ouvinte e internautas aqui do município de Alagoinha, rádio ouvinte, os internautas para o mundo inteiro. Então é isso aí. Bom dia, bom final de semana e salve, salve a todos. É isso aí, meus queridos. Mais um término de mais um programa Bom Dia Racional, com o quadro Vamos Sabatinar, com o Sintonia Racional. Nós queremos agradecer a todos em nome da equipe, a todos os ouvintes de Alagoinha. Um abraço, gratidão a todos nossos queridos internautas. Um abraço para você, Ângela, racionalmente. Um abraço para Antônio. Tudo de bom para vocês. Um abraço para todos os nossos queridos irmãos, estudantes e amigos de cultura racional. Então é isso. Salve, salve. E até o próximo, se assim a luz da divina providência nos permitir. Gratidão a todos.